Olá pessoal, boa noite. Deixa eu mandar uns convites aqui para algumas pessoas da minha lista. Vamos lá. Enviando convites. Tem bastante aqui para enviar. Vamos lá. Nossa, bastante gente. Bom, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos, sem exceção. Vamos lá então. Boa noite. Espero que estejam todos bem, com ótima saúde. Então, deixa eu começar a acenar aqui para as pessoas que estão entrando. Então, vamos começar com uma apresentação rápida minha. Hoje à noite nós vamos conversar também com um historiador, que é o Wendel Pinheiro. Então, assim, sou aluna. Vamos lá, começar aqui rapidinho, que eu fiz uma anotaçãozinha. Meu nome é Maria Antônia, tenho 61 anos de idade, nasci em Piracicaba, estudei no grupo escolar Barão do Rio Branco. Em São Paulo, eu estudei e me formei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Fui a segunda colocada de uma turma de 209 aspirantes. Sou coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu fui corregedora, trabalhei na diretoria de ensino, na Academia de Polícia Militar, dei aulas, dentre outras atividades também. Participei de aulas, inclusive na ABIN, enfim, outros órgãos governamentais também. Em São Paulo, eu estudei Direito na Faculdade Metropolitanas Unidas, FMU. Sou formada em Análise de Sistemas pela Faculdade de Tecnologia da USP de São Paulo. Fiz cursos de bombeiros e etc. Estudei em Brasília, no CEUB, que é o Centro de Ensino Unificado de Brasília, e na Universidade de Brasília também. Sou aluna de diversos cursos atualmente na Universidade Hebraica de Jerusalém. Estudei também Mackenzie, na ANASP, e sobre direitos LGBTQIA+, concluí um curso recentemente na Escola Nacional de Administração Pública, dentre outros. Então hoje nós vamos ter a companhia para essa live do Wendel Pinheiro, que é um historiador, escritor, membro do Diretório Nacional do PDT e integrante do Centro da Memória Trabalhista. Ele atuou em diversos espaços aí com a parte de assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Trabalho do Rio de Janeiro em vários períodos, também no Ministério do Trabalho. Ele é assessora executiva nacional do PDT, enfim, através da Fundação Alberto Pasqualini. Ele é autor de 3 livros, Ele é autor do livro chamado A História do Movimento Progressista Brasileiro, de 2016, A História de uma Juventude Trabalhista, Popular e Socialista, pela Nit Press em 2019, e coautoria com Everton Gomes. E o último, que é a sua obra já publicada, Um Tempo Bem Melhor para Se Viver, que envolve a trajetória histórica do trabalhismo brasileiro pela Anagrama Editora, em 2021. Está prestes a lançar um novo livro que se chama A Gente Quer Viver Felicidade. São 2 volumes. O volume 1 pega da Idade Antiga até o ano 1900 e o volume 2 de 1900 a 2023. Iniciou uma biografia que se chama Guerrilheiro Trabalhista, que envolve a vida política de Danilo Groff, de 1934 a 2010. Tá bom? Eu vou só aguardar que ele compareça. Já está aqui com a gente. E vou aproveitar, vou falar também sobre o meu livro, que é o segundo livro. O primeiro livro chama Memórias da Primeira Coronel, Mulher Trans do Brasil. Ele ficou em segundo lugar no POC Awards 2022,
como segunda colocada em melhor literatura LGBTQIA+. Tá bom? Vamos ver se eu consigo chamar aqui o Wendel para participar com a gente aqui. Entrar ao vivo com o Wendel, deve ser. Vamos aguardar, que deve estar entrando. Olá. Agora sim! Boa noite! Finalmente. Boa noite! Eretov ainda, né? Porque ainda não chegou aquele horário bem para falar lá na Tov, né? A Tov ainda não. Ainda não, Eretov. Eleculam para todos. Ok. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre esse segundo livro, que é o livro que eu devo estar publicando agora, nesse mês de junho. O último foi ano passado. Você, inclusive, fez a parte de informação do livro, que envolve o pós-fácil desse livro, né? E agora a gente está com essa nova obra aí, que tem uma série de fontes de consulta que eu vou começar mostrando para você e para todos que estão nos assistindo aí, para ter uma ideia de onde é que saiu esse livro aí, de quanto tempo isso aconteceu. São mais de 40 anos, né, que a gente está estudando sobre esse tema. E eu vou só mostrar algumas coisas rápidas que eu acho que são interessantes de mostrar, se você me permitir. Esse aqui, não sei se consegue ver aí, esse aqui é um vaso, uma réplica de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Aqui nós temos uma réplica de um pergaminho, é um dos maiores pergaminhos encontrados. Para quem quer saber e quiser pesquisar, tem um link na internet do Museu de História de Israel. Então, esse aqui é o pergaminho maior que existe até hoje encontrado. Ele é realmente muito grande, né? Nem sei se vou conseguir desenrolar ele todo aqui, ó. Imagina então para quando você vê os rabinos abrindo cada livro da Torá, por exemplo, de Baikra, Shemot, Bereshit. E aqui é interessante porque você até já sabe, mas as pessoas podem observar e ver que ele vem no formato de rolo. Aí, quando a gente começar a falar sobre a história dos textos, das escrituras, a gente vai lembrar que inicialmente eram rolos, depois transformaram, os rolos eram muito longos, muito compridos, difícil de leitura, aí foram recortados em formatos retangulares, surgiram os códices, e esses códices ainda de pergaminho, de pele de cordeiro, e lá em Qumran tem inclusive um manuscrito que é em cobre, muito interessante, vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre isso, porque o que a gente tem hoje nas mãos são só as traduções, né? É tão pouco diante do que existe, é tão pouco diante do que foi produzido durante milênios. E é sobre isso que a gente vai conversar e falar, né? Mas eu queria te pedir antes, se for possível, você nos dá uma prévia assim, do seu próximo livro, que é um livro muito interessante. Eu até já anunciei aqui, A Gente Quer Viver Felicidade, para que Tem novas boas, Maria Antônia. Essa informação, né? É por isso que eu fiquei me segurando, não falei hoje contigo, você viu que eu estava meio arredio. Normalmente, a gente sempre tem muitas prosas, né, Maria Antônia? Mas hoje você sentiu que eu estava meio estranho. Vamos lá. A novidade é a seguinte, eu já estou conversando, adiantando a conversa. Tudo começou com o Wagner William, isso você já tinha conhecimento. Sim. Wagner William me encaminhou para o editor-chefe da Logarina Editora, só que a Logarina Editora é mais para autoajuda. Então, ele já me enviou para a editora chefe da editora Contexto, né, a Luciana Pinsky, e que ela trata justamente dessas áreas de humana. E o que acontece dentro desse processo? Hoje já adiantou a conversa e, pelo jeito, o Wagner William vai conversar com ela, junto com o editor da Logarina, o Henrique Alves. Eu acho que já está começando a ficar bem encaminhado. Para aqueles que ainda não tiveram a possibilidade de fazer ainda o acesso da compra do livro anterior, quem quiser pode contactar comigo num tempo bem melhor para se viver, que trata nas mais de 1.200 páginas, e a Maria Antônia testemunha, sobre a história do trabalhismo à luz da história do Brasil republicano. Aí quem quiser pode contactar comigo, promocional R$100 e mais o valor do SEDEX. Perfeito. E tem uma coisa interessante que ainda não sei nem se eu posso adiantar, porque o livro é inédito, né? Ele está para ser publicado agora. Umas palhinhas, Maria Antônia. Você está autorizado, você fez inclusive a apresentação. Porque assim, é muito interessante, porque ele traz até informações com relação às comunidades antigas
que envolviam, inclusive, pessoas LGBT. Isso é um fato histórico muito importante, muito interessante, que eu também abordo no livro com relação à produção do cânon, à estruturação do cânon, as traduções no decorrer do tempo, do espaço, como elas aconteceram. E aí eu lembrei daquela passagem que você cita no seu livro, não é? Que traz assim aquela noção do tempo, inclusive, da parte da lei mosaica, do que envolve os entendimentos corretos, porque hoje em dia a gente ouve muito discurso de ódio, e no livro eu trato de 4 discursos diferentes, bem diferentes, mas todos eles relacionados entre si. Depois, na hora que a gente conversar mais, eu vou dar um entendimento bem específico. Só uma palhinha, só desse aspecto. Enquanto eu faço aquela exegese do campo histórico, você faz uma exegese teológica perfeita, são complementares. E principalmente na interpretação muito mal feita e adulterada ao longo dos tempos sobre a questão de Sodoma na Parashá Lech Lechá. Essa questão que envolve Sodoma e Gomorra, existe um entendimento a partir de traduções, e na verdade mesmo, Wendel, nem nas traduções dá para chegar às conclusões que as lideranças evangélicas chegaram e que algumas lideranças mais radicais, fundamentalistas, elas se baseiam. Só que não há fundamento para isso. É terrível ver como é que a pessoa falar uma besteira tão grande, um discurso de ódio tão grande, sem zero fundamento. Zero fundamento no texto hebraico, zero fundamento no texto grego, zero fundamento em latim, e nem nas traduções em português, por mais que a gente sabe que elas foram adulteradas, tem fundamentação para discurso de ódio. E é isso que no meu livro eu vou colocando de uma forma bem clara, bem assim, ampla, aberta, para uma reflexão. As pessoas vão verificar as passagens da Bíblia que eu cito e vão lá ler, e vão compreender que é impossível concluir o que essas lideranças concluem. Então, assim, essas lideranças estão falando daquilo que está cheio no coração delas, ou seja, ódio. E aquilo que a pessoa tem no coração sai pela boca dela. E aí que entra esse problema, que é um problema que a gente vê atualmente, né, que além de tudo no Brasil é crime, discurso de ódio. Mas a gente vai percebendo, e é isso que nós vamos falar, que historicamente, lá por volta do ano 300 para 200, para o 0, quando já existia a Septuaginta. O que é Septuaginta? Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, com graves erros, graves distorções. Isso é fácil de provar. Eu tenho aqui, até para curiosidade, vou mostrar algumas fontes de consulta que já estão aqui que eu tenho. Então vamos lá. Esse aqui é um livro interessante, que ele trata, é de Flávio Joséfo. Leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Assim, esse compilado, Maria Antônia, tem a Antiguidade Judaicas e a Guerra dos Judeus contra os Romanos. É fantástico. Exato. E assim, só para dar uma cutucada na onça, eu ouso dizer que esse livro sequer foi lido pelas lideranças evangélicas atuais. Jamais. Sequer foi lido. Porque se lessem, eles começariam a entender que lá no início, no século I, por exemplo, tinha 3 tipos, tinham seitas, tinham diversidade de opiniões, de entendimento. A escritura era outra, não é essa tradução que nós temos hoje. E até Flávio José, para dizer que era fariseu, ele fazia questão de elencar os partidos religiosos no meio judaico. Lá tinha o judeu, saduceu e fariseu. Quem é o saduceu? O saduceu é aquele grupo sectário que existiu e que se assim abraçou a cultura helênica com todas as forças que podia. E de tal maneira se infiltrou, inclusive, no governo das cidades, chamadas polis. A primeira característica grega naquela época era criar um ginásio, que é o ginásio de esportes. Então havia um culto ao corpo, era uma cultura diferente, completamente diferente daquilo que a gente verifica nos milênios anteriores, que envolve os povos que circundavam Israel, os povos diferentes, desde Ur na Caldeia, passando por outros mesopotâmicos, egípcios e tantas outras nações e povos diferentes, com culturas diferentes, de tal maneira que isso tudo é ignorado. Eu acredito, né? As pessoas... Não, inclusive, esse processo de helenização foi que gerou um choque com o judaísmo que deu a revolta dos Macabeus. Exatamente. Aí nós vamos ter toda aquela estrutura da família dos Asmoneus que começaram esse tipo de trabalho a partir do instante em que a helenização chegou tão intensa que aí dentro do templo de Jerusalém foi colocada uma estátua
E essa estátua que foi colocada lá que gerou essa revolta, a revolta chamada Revolta dos Macabeus, né? Nós vamos falar sobre isso. Deixa eu te mostrar o que as pessoas comentam, mas nunca viram. Então vamos mostrar aqui a Septuaginta famosa, né? Septuaginta. A Septuaginta é este livro aqui, ó. Septuaginta. Septuaginta. A Septuaginta, como todos os textos, aí vamos fazer um parênteses rápido aqui. Tudo que se ensina hoje através do cristianismo vem do grego, não vem do hebraico. Ao contrário de que muitas pessoas pensam e imaginam. Por quê? Porque hoje, aliás, quando se fala cristão, a gente tem que abrir um parênteses enorme. Quem são cristãos? Tem os cristãos do Oriente e tem os cristãos do Ocidente. Nós temos cristãos católicos, nós temos cristãos ortodoxos gregos e nós temos cristãos protestantes, que hoje defende uma teoria que me parece muito imprecisa, que é a inerrância bíblica, né? E para confirmar isso que eu estou dizendo, é só abrir hoje na tradução, que qualquer pessoa que estiver nos assistindo tem na sua Bíblia, abre Mateus 27:9, e lá é citado por aquele autor do Evangelho, que dizem que é inerrável e inerrante, ele cita Jeremias. Só que o texto que está ali é de Zacarias. Então, assim, inerrância bíblica é um assunto que envolve uma corrente... Gera várias controvérsias teológicas, né, também. Controvérsias teológicas ao ponto de hoje nós chegarmos aonde estamos, né? Então, só para facilitar aqui, por exemplo, então, uma coisa que eu já vou preparar, então, a primeira pergunta, então. O que te motivou a fazer essa tua segunda obra, à luz de todas as pesquisas que você fez ao longo da tua vida, relacionada à questão do cano das escrituras e o descompasso entre tradução, escrita original e as traduções posteriores. E na tua busca incessante para ver qual que era o manuscrito, o cano, o manuscrito, a tradução próxima daquilo que era o mais original na confecção dos canos. A primeira coisa importante é entender o que é um cânon. Um cânon é uma definição de acordo com um grupo ou vamos dizer assim, um segmento religioso diz: este livro eu aceito, este eu não aceito. E aceitar ou não aceitar não anula a qualidade dos livros, apenas separa aquilo que eles chamam de sagrado, que faz parte do cânon, e aquilo que eles chamam até de históricos, que não fará parte do cânon. Então existe um cânon. Olha só, impressionante o negócio, né? Isso tudo eu até soube num diálogo, vendo, quando eu estava na época estudando, né, os textos acadêmicos mais pesados, ainda pegando disciplina de Jesus histórico, depois, na minha época, antes de eu entrar no judaísmo, que, por exemplo, para a formação da Taná, quase não entra, por exemplo, Esther, Jó e Cantares de Salomão, né? O Shirim, né? E no que seria a Brit Hadashah. Isso que você está falando abre a conversa para a gente fazer uma diferença sobre como se formou o cânon. Então, o cânon que diz respeito ao cristianismo, ele é formado através de listas. E o cânon que se refere à questão dos livros judaicos, não. Eles simplesmente deixaram de ser lidos, deixaram de ser usados, entraram novos, saíram outros. Não há uma rigidez como existe dentro do cânon cristão, vamos chamar católico, ortodoxo grego, protestante. E há uma diferença enorme do número de livros entre eles. Quer ver um exemplo? A Septuaginta aceita este livro aqui, ó, como parte do cânon. Não sei se você consegue ler aí, ó, Bel e o Dragão. Bel e o Dragão, com certeza na Taná não é aceita. Não, não só não é na Taná, como nem mesmo hoje existe nas outras Bíblias, nos cânones cristãos. E isso que é importante a gente entender, Wendel, que é assim, a formação do que hoje as pessoas têm na mão e acreditam como regra de fé, brigam, matam, proferem discursos de ódio, etc. Gente, se você estudar com profundidade a questão, você nunca mais vai fazer discurso de ódio. Primeiro, em português, latim, grego e hebraico, não existe esses discursos de ódio. Isso aí faz parte de um período posterior, onde as igrejas elas começaram a entender que tinham que criar teologias. Teologia já é um termo grego.
Então, assim, o que eles começaram a fazer? Criar teologias. Quando começaram a criar teologia, a teologia não é o texto sagrado, entre aspas, sagrado, porque o único texto que é sagrado é o hebraico. O resto é a tradução. A primeira tradução do planeta foi essa aqui, a Septuaginta. Essa foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Depois, posteriormente, houveram inúmeras outras traduções. E as pessoas que não têm essa informação, houve um domínio muito grande. Aí é toda uma história, ainda que você começa saindo do século I, aí o Rabi Yehoshua, que é o nome do Messias em hebraico, ele fez a mensagem dele, divulgou a mensagem dele, e a partir daí para frente, do século II, ou seja, passaram 100 anos, 2, 3, 4 e seguintes, surgiram as defesas da teoria que eu chamo de empréstimo judaico. Emprestaram um rabi judeu, circuncidado ao 8º dia, para compor o cristianismo. Só que puseram outro nome. Por quê? Porque aqui, nessa primeira tradução aqui, da Septuaginta, e nas demais que seguiram, eles não têm a mesma informação. Há uma diferença brutal. Quer ver um exemplo gravíssimo? Por exemplo, Shekinah, palavra hebraica que significa a presença do Eterno. É uma palavra feminina no idioma hebraico. Só que aí, na tradução para a Septuaginta, o grego tem uma imprecisão até mesmo no tratamento com o feminino, que o grego sempre teve... Oi? Até porque na tradição grega, não é nem na tradução, a tradição grega, sempre o feminismo sempre foi relegado ao segundo plano, segundo, terceiro. Não, é pior do que isso, Leandro. É pior do que isso. Olha só. O que escolheram para substituir a palavra Shekinah? Escolheram pneuma. Porque pneuma, de acordo com a cultura helenística, a filosofia grega, é a origem das coisas. Então eles fizeram um paralelo da cultura para outra cultura. E com isso eles transformaram a característica, a face feminina do Eterno. O Eterno tem face feminina em várias passagens. E mais ainda, presente. A Shekinah é presente. Ele fala, a escritura hebraica fala em várias passagens da presença do Eterno como mãe, como geradora de vida, como mulher. Então, esse contexto é ignorado nas traduções. E por quê? Porque começou aqui tudo. Começou com a Septuaginta. Quando a Septuaginta traduziu pneuma, pneuma é masculino. Aí o latim fez o quê? Traduziu do grego espírito masculino. Então houve uma distorção, inclusive, de gênero nas traduções. E eu falo sobre isso. Eu falo sobre a misoginia bíblica. Eu falo sobre o papel das mulheres no Antigo, aspas, Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, que seria o correto. Lembrando que a Bíblia que segue os cristãos nunca foi a judaica. Nunca. Sempre foi essa aqui, Septuaginta, que é grego. O cristianismo é um evangelho grego. Isso eu falo no meu livro, com muita clareza. O evangelho hebraico e o evangelho grego, com todas as consequências disso. É muito importante a gente evidenciar essa diferença. Então, um evangelho, uma religião, e aí entra uma série de questões, mas vamos lá. Nós teríamos que falar dos apóstolos, que não é a mesma coisa que pais da igreja. Dentro dos pais da igreja, nós temos os pais da igreja e os doutores da igreja. Dentro dos doutores da igreja, que são aqueles que resolveram definir o que era a religião, nós temos os doutores para o Oriente, são 4, e para o Ocidente, que são outros. E esses outros do Ocidente deram um contexto, aí começa a surgir a questão do papado, começa a surgir a questão dos bispos, bispo de Roma e por aí vai. Aí a gente vai chegar em Damásio, que foi o bispo cristão, católico, que incumbiu Jerônimo de fazer a tradução do grego, não do hebraico, do grego para a Vulgata Latina. Mas Jerônimo sabia do hebraico? Sim, ele tinha estudado hebraico, mas ele estudou hebraico não para aprender, mas para separar o que é a origem judaica daquilo que é
a origem cristã grega. Isso é importante frisar. Eu estou falando, inclusive, porque existe, a literatura ela está assim, consolidada sobre isso. Se você ler James Parks, por exemplo, ele tem um livro fantástico, é uma obra de 1961, que é o ano que eu nasci, né? Ele escreveu um livro chamado Conflito entre a Igreja e a Sinagoga. Nos capítulos de 1 a 5, ele detalha como é que isso aconteceu, a partir de que instante isso aconteceu. Então, se tem que fazer um estudo paralelo do James Parks, junto com Flávio Joséfos, integrar as duas informações para entender o que aconteceu, para entender a história do cristianismo primitivo, para entender o contexto do judaísmo primitivo. Lembrando sempre que tudo que sai de algo que é mãe, igreja mãe, né, religião mãe, se torna seita. Então é válido dizer, sim, que por ter emprestado informações do judaísmo, inclusive a presença de um profeta, né, conhecido como Rabi, que Rabi é mestre, é doutor, é aquele que ensina, né? A partir do momento da existência de Rabi e Yehoshua, hoje você abre a Bíblia em hebraico, está escrito Yehoshua, ali não está escrito Jesus, né? Porque não existia a letra J e porque o nome, as letras do alfabeto hebraico não tem J. Para complicar, nem a do grego tem J. A letra J surgiu no século XIV. Mas voltando à questão principal, que não é nem tanto o aspecto do nome, mas o aspecto do fato histórico, emprestou-se a figura de Rabi Yehoshua, judeu, fariseu, e aí, a partir daí, criou-se uma nova religião. Então, assim, como não seguiram as mesmas bases doutrinárias do judaísmo e daquilo que foi dito no Sermão da Montanha, surgiu uma nova religião. A partir do ensino judaico, que é o evangelho hebraico, que eu chamo, surgiu um evangelho grego, que foi se consolidando no tempo e no espaço, e a partir desse momento se transformou na religião cristã, no cristianismo primitivo, e depois entrou Paulo nesse cristianismo, dando continuidade e acrescentando nas suas cartas algumas doutrinas que eram dos essênios. Por exemplo, a doutrina da eleição. Aspas, assim, fazer um parêntese, hoje seria nós e eles, os eleitos e salvos e os perdidos que vão para o inferno. Essa é a doutrina da eleição. Pela graça sois eleito. Graça. O Messias, o judeu, circuncidado o oitavo dia, nunca falou de graça. Ele falava de outras questões que envolviam o ensino judaico. E era de se esperar que ele se mantivesse firme na sua crença e fé. E isso aconteceu. Então, muitos anos após a sua morte, muitas coisas aconteceram. E as traduções, Wendel, elas foram apenas registrando isso. Elas não questionaram nada disso. Elas simplesmente registraram. E a gente pode dizer, tem um doutor que é o responsável pelo Instituto Arqueológico de Arqueologia de Jerusalém, da Antiguidades Arqueológicas de Jerusalém. Esse professor e doutor, ele, é interessante que ele fez uma definição que eu achei fantástica. Ele falou que nós somos a tradução do tempo e do espaço. Ou seja, é de uma profundidade enorme essas palavras dele, para a gente compreender o que realmente aconteceu. O que aconteceu? A história foi sendo construída e agora começam novas construções. E a partir da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nós temos uma luz nova no fim do túnel, que você pode acessar na internet agora e ler o manuscrito. Está lá tudo em hebraico e aramaico. Ah, mas eu não sei ler hebraico e aramaico. Tem tradutor para isso. O tradutor que eu digo é o tradutor eletrônico, certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter acesso ao que está lá. E você vai ver que o que está lá não existe hoje mais. E se existe, mudaram aquela existência. O exemplo, voltando ao seu livro, que fala sobre essa questão que envolve a parte de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra jamais foi destruída
por questões de homossexualidade. Como hoje, nem as tradições afirmam. Isso faz parte daquela teologia nova que criou essa teologia, que para mim é uma teologia de ódio. Uma teologia na teologia judaica nem menciona isso. Se você, porque o que acontece? As pessoas precisam prestar atenção que de um versículo, verso e versículo, começou no ano 1513. Antes não existia isso não, tá? Mas vamos lá. A pessoa vai olhar de um versículo para o outro, pode ter passado 10 anos, 20, 100, 300 anos se passaram. 400 anos do período intertestamentário se passaram. Então as pessoas precisam de mais do que o texto. Elas precisam do contexto. Elas precisam mais do que o contexto. Elas precisam da história. Elas precisam da arqueologia. Elas precisam de fontes que confirmem ou neguem a existência disso aí. Né? Eu citei, por exemplo, que tem gente que fala, mas a Bíblia não erra nunca. Erra. Mas não é a Bíblia que erra. E outra coisa que precisa separar urgentemente, aquilo que se chama uso e costume da fé. Fé é uma coisa, uso e costume é outra. O uso e costume muda no decorrer dos séculos. Mudou. Se você fizer um paralelo da cultura que existia oriental e depois com a cultura helênica, você vai ver que há diferenças brutais ali, inclusive da definição do que é o homem, do que é a mulher, do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito. Há definições diferentes. Então é uma questão cultural também. Só para exemplo, aqui vou trazer o Midrash. Né? O Midrash, que eu acabei de falar, é se você pegar o texto hebraico e ler o Midrash do lado, você vai fazer o quê? Você vai contextualizar o texto hebraico com a história. O Midrash explica o seguinte, o Midrash explica porque Sodoma e Gomorra era um símbolo de maldade. E não tem nada a ver com homossexualidade. Aspas, anunciaram em Sodoma, : todo aquele que alimentar o pobre faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Esse era um decreto que vigorava em Sodoma e Gomorra. Fecha aspas. Plotite. Já ouviu falar em Plotite? Plotite é uma das filhas de Ló. Plotite, ela era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Uma vez ela viu um desnutrido, um pobre, na rua, ficou apiedada dele, ficou com dó dele, com pena dele. O que ela fez? Todos os dias, ao sair para buscar água para ela enviava o jarro com todo tipo de alimento que ela tinha na casa dela e alimentava esse indigente. Morador de rua de hoje, sabe como é que é? Igualzinho. Acontece que questionaram, né? Os filhos de Sodoma começaram com aquela história. Como é que esse miserável consegue sobreviver? Aí, quando tomaram conhecimento dos fatos, o que esses poderosos de Sodoma fizeram com Plotite, filha de Ló? E aí você vai entender por que a ira do Eterno se levantou. Por que o clamor daquele povo chegou até ele. Tiraram as roupas de Plotite, uma mulher, casada com um poderoso de Sodoma, tiraram a roupa dela, jogaram mel no corpo dela, até ela morrer de tanto ser picada por abelha. Nua, em plena rua, como exemplo. E as abelhas picaram até a morte. Isso está escrito no número 109, na página 109 de Sanhedrin, que é essa parte do Midrash judaico. E agora você conhece qual era o tipo de moral que existia em Sodoma. Tinha alguma coisa a ver com homossexualidade? Claro que não. Olha o tamanho do absurdo. Aí a Escritura diz, fácil entender, porque seu pecado se agravou muito. Que coisa pior que isso? Só que isso se repete hoje, Wendel. Em pleno São Paulo, Rio de Janeiro, essa semana aconteceu, pegaram um isqueiro e jogaram uma chama, deram spray, fósforo, spray, jogou fogo em duas mulheres travestis em rua, em plena rua. Qual é a diferença? Aí o Eterno resolve queimar aqui, né? Vamos dizer assim, queimar tudo aqui. Aí vão falar, não, é porque era travesti. Esse que é o entendimento que precisa ter com clareza sobre as Escrituras, não perder o contexto, não se limitar ao texto, entender os sentidos das Escrituras.
ela tem um sentido literal, tem um sentido simbólico, ela tem um sentido contextual, e ela tem um sentido que é aquele que quem escreveu queria passar de mensagem. Isso que é importante. Então eu vejo hoje, por exemplo, quando eu vejo um pastor falar que Deus odeia o mês de junho, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Na verdade, eu fico indignada. Tamanha ignorância de uma pessoa de falar um absurdo desse tamanho, né? E o que são essas pessoas nos dias de hoje? Obrigado. Nos dias de hoje, essas pessoas são... Até teve um pastor aí que falou uma coisa aí. Essas pessoas estão representando o Eterno? De jeito nenhum. O Eterno não tem ódio no coração. Ao contrário, se você lembrar, por exemplo, quando Moisés foi dar água para o povo que queria beber água, e ele bateu com violência o cajado dele na pedra, ele não entrou em Canaã. Ele não viu Jerusalém, ele não, só viu, mas não entrou em Jerusalém. Porque o Eterno ama, ele não tem ódio, ele não gosta de violência. Ao contrário de muitos pastores que pregam violência, pregam ódio. E esses, quer saber, eu acho que nem os cristãos os reconhecem, diante do tamanho absurdo que fazem. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Para trazer um exemplo atual, e mais do que isso, mostrar que as traduções não autorizam esse discurso. As traduções não autorizam. E eu detalho isso no livro, cada um dos 4 discursos de ódio. Quais são? Antissemitismo. Alguém vai dizer, mas o Messias falou que os fariseus eram hipócritas e com isso vão começar a nutrir um discurso de ódio. Erro de interpretação básica da escritura. Erro de entendimento e erro de português, não sabe nem entender e interpretar em português. Porque ali o que se refere-se a quê? A diferença entre a teoria e a prática. Não é uma negação da existência, não é, até porque o próprio Messias fariseu. Então, o que acontece? Ele falou assim, aprendam e façam o que foi ensinado. Mas se algum deles não fizer igual, não siga eles, siga o que eles ensinaram. Então, essa diferença de entendimento, de interpretação, faz uma diferença absurda. Eu não vejo isso, infelizmente, não vou dizer uma grande parte, porque eu não tenho informação estatística, mas de uma relevante parte de lideranças evangélicas que pregam discurso de ódio. Então, assim, a gente precisa entender aquilo que está escrito, no contexto que foi escrito, e ter um olhar de amor, né? Um olhar que seja voltado para o ser humano, para o bem-estar do ser humano. O Eterno, todos são criaturas do Eterno, sem exceção, não é verdade? Então, por que fazer acepção de pessoas? Essa é uma palavra que eu acho interessante, que quem faz discurso de ódio não leu essa passagem, que diz que o Eterno não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença. Ele não faz diferença por motivo nenhum. Motivo nenhum. E aí que entra todo esse contexto dos discursos de ódio, né? Eu poderia me esticar muito aqui, mas, na verdade, isso tudo está no livro, né? Está muito mais no livro do que eu estou falando aqui, porque envolve um entendimento muito amplo disso, ao ponto de traduções que hoje existem não representaram nem aquilo que o tradutor traduziu. Dá para acreditar um negócio desse? Tem gente que fala que João Ferreira de Almeida traduziu o nome do Messias como Jesus. No ano de 1618... 73. Quanto? Eu acho 73. Eu acho que essa tradução já é mais para... Não. Aí tu teria que verificar. A tradução que começou isso aí é mais recente. Mas quando ele fez a primeira tradução, inclusive ele não traduziu todo o texto do chamado Antigo e Novo Testamento, porque ele faleceu antes, né? Ele parou em Ezequiel 42, ele não foi até o final, 32, perdão, não foi até o final. Nem os outros livros também. Então, assim, aí o que fizeram? Pegaram esse texto, a viúva de J. Somerin, que ela que fez esse trabalho, e publicou o livro.
né? Então, o que acontece? João Ferreira de Almeida sabia, ele conhecia o hebraico e o grego. E por conhecer o hebraico e o grego, ele não traduziu o nome do Messias como Jesus, ele traduziu como Iesu. Por quê? Porque no grego traduziram como Jesus. E lá no hebraico não houve tradução, porque o nome original é Yehoshua. I, não tem J. Então, assim, nem no latim. Olha que interessante, né? Então, do ponto de vista das traduções que nós temos em mãos hoje, eu sugiro a quem está nos assistindo que abra sua Bíblia agora, abra no prefácio agora e leia. Você vai encontrar informações do tipo que a Comissão de Revisão e Consulta da Sociedade Bíblica do Brasil, ela disse e afirmou que nome próprio de pessoa e de lugar foram traduzidos. Eles trocaram um termo que existia no texto traduzido, por exemplo, de João Ferreira de Almeida, onde está escrito Oxalá, que significa prover aqui, alguma coisa nesse sentido, tiraram fora, puseram tomara que. Eles pegaram o nome que João Ferreira de Almeida traduziu como Iesu e tiraram e puseram Jesus. Nome de pessoas e de lugares foram todos eles trocados. Mas essa informação existe? Sim, está na tua Bíblia. Se você não teve informação, se você não teve conhecimento, está tendo agora, vai lá e verifica. O que não pode é dizer, eu não sabia. Não sabia, vai verificar. Tem que verificar. Não pode simplesmente fazer de conta que não é com você. É com você, foi feita para você. Então, o grande problema é esse. Vou dar um outro exemplo, que é o que hoje quem estuda as escrituras, e assim, com interesse, com profundidade, está na linha de um livro que eu vou te mostrar, que por sinal eu te presenteei esse livro aqui, vou te mostrar aqui. É esse livro aqui. Chama-se Crítica Textual da Bíblia Hebraica. O autor é esse aqui. É um judeu holandês e vai ter pesquisador Manuel Koff. Ele é a mais alta autoridade em manuscritos e pergaminhos do Mar Morto, hoje, vivo no planeta. Vivo no planeta. Não é só essa obra dele. Ele fez aquilo que eu acabei de comentar aqui, que é a parte do texto grego. E tem os ensaios dele reunidos sobre a Septuaginta, do mesmo autor, Emanuel Tobbe. E esse material aqui mostra, comprova exatamente o que eu afirmei até agora nessa live. Então, assim, esses autores são os autores que eu me refiro. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia conhecida. Aliás, essa Bíblia não é conhecida, tá? Ela deveria ser conhecida por todos os líderes evangélicos que tem no Brasil, por padres, e todas as pessoas que se metem, que se atrevem a falar de religião, se atrevem a falar de textos bíblicos sem conhecimento do assunto. Muitas das vezes, e quase costumeiramente, fora do contexto daquilo que foi escrito. Mas voltando à pergunta inicial de cânon. Então, assim, essa lista de cânon... Então, tem o cânon ortodoxo grego, são, se não me engano, memória, 88 livros. Tem o cânon, isso do Oriente. Até hoje existe a Igreja Ortodoxa Grega, todo mundo sabe disso, se não sabe, tá aí a informação. E aí existe a nossa, o Novo Testamento, o Testamento, melhor dizendo, o cânon. Cânon é uma escolha. O Concílio de Trento, o Concílio de Nicéia, eles pegaram e falaram assim, que livro a gente vai querer que seja a Bíblia? Esse aqui sim, esse aqui não. Por votação e aclamação decidiram os livros que você tem na sua mão hoje. Então você lê o que quiseram lá. E não teve só Nicéia, foram vários concílios. Nicéia, Trento e tantos outros que aconteceram. Em cada concílio se decidia uma coisa nova, inclusive as listas. E essas listas que formaram o cânon, elas não foram aceitas de imediato.
E sempre tinha consenso dos próprios pais da igreja. Por exemplo, Orígenes tinha uma visão de cano, Tertuliano tinha outro, Irineu de Leão já tinha uma concepção de cano diferente. Atanásio, aí entra Agostinho, que foi santificado. E sobre essa questão de santificar pessoas, tem algo interessante. Porque, por exemplo, aí a gente teria que entrar aqui numa conversa mais extensa, nem sei quanto tempo a gente está gastando aqui, mas acho que já deve ter mais... Isso porque eu fiz a primeira pergunta. O que te motivou a fazer essa obra decorrente do estudo? Tu foi lá? Assim, eu vou ter que colocar você no Diretório Nacional do Partido. Precisa ter mais live, né? O que motivou é ver a existência de tantos discursos de ódio com zero fundamento na escritura. Então, esse livro que eu estou escrevendo, o objetivo principal é desconstruir discursos de ódio religiosos sem fundamento algum no latim, no grego, no hebraico, em lugar nenhum, nem em português sem fundamento. Então, assim, a partir do instante em que a gente percebe que... Eu tenho 61, fazer 62, eu sou uma senhorinha que fica aqui bem tranquilinha em casa, mas eu não consegui me calar diante de tanto absurdo que eu tenho visto. Tanto absurdo. Então está na hora de alguém começar a falar, ensinar, literalmente, para que essas pessoas pesquisem. Ué, vamos pesquisar. Eu citei alguns livros aqui. A minha biblioteca você até conhece, mas são... Não, eu vou falar o seguinte, por experiência própria. O Wendel, eu achava que com o conhecimento que eu transitava entre história e teologia, que eu realmente sabia alguma coisa aprofundada, principalmente à luz do processo histórico da formação do cânon, da Taná. Taná, para quem não conhece, é a junção da Torá, profetas escritos, né? Torá, Nevim, Ketuvim, né? Que é diferente da percepção do que é o Velho Testamento que os setores católicos protestantes têm, e a formação da Brit Hadashah, o Segundo Testamento, do cânon, que foi bastante um processo de disputas intra-religiosas. Só que quando eu comecei a conversar contigo, eu vi que meu conhecimento em relação ao processo era muito diminuto em relação ao teu, porque você tinha uma carga de leitura de 20 anos. É até bom que você fale isso, porque muitas vezes as pessoas acham que, ler uma revista de escola pública dominical, da catequese, ou estudar um shiur no meio judaico, já está credenciado a saber. E a coisa é muito mais complexa, mais profunda. Para você ter uma ideia, por exemplo, tem algumas pessoas que eu considero muito importantes. Por exemplo, o reverendo Josué Xavier, que foi durante mais de 25 anos, ele foi tradutor da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu me comuniquei com ele em 1999. Então, eu tenho estudando esse assunto há mais de 40 anos. Se você, voltando, pegar um gancho para falar do Netzarim, se você for lá em Eusébio, é um dos pais da igreja, aliás, é o único, Eusébio, que fala da existência de um grupo lá em Jerusalém. Um grupo que não se misturou com o cristianismo primitivo, um grupo que também não ficou distante do judaísmo tradicional, que são os Netzarim. Então, falar sobre Netzarim, eu gasto um capítulo inteiro no livro. E aí, a partir disso, a gente chega a uma reconstrução do texto hebraico, do evangelho hebraico, não do evangelho grego. Se eu começar a falar aqui, por exemplo, eu posso afirmar com muita tranquilidade que os 4 principais discursos de ódio atuais, antissemitismo, misoginia bíblica, um exemplo clássico é Paulo dizer que a mulher tem que usar véu na igreja. É Paulo dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido. E por quê? Porque ele escolheu Gênesis 2 para colocar a mulher em segundo plano. Se ele escolhesse Gênesis 1, que ele não quis, a mulher estaria no plano dela, como todas as grandes lideranças femininas de Israel. Ele pode falar da juíza Débora, de várias pessoas. Não, aliás, o processo de casamento e de divórcio privilegia a mulher, por isso que a taxa de divórcio é muito baixa em Israel. A gente pode entender, historicamente falando, que mulheres foram fundamentais. As parteiras que não permitiram matar Moisés. Deu a história do povo todinho. Vamos mais? A Zípora, que foi a esposa dele, que fez a circuncisão e jogou o prepúcio nos pés dele, para ele não ser vítima, entre aspas, vítima, mas ser responsabilizado por desobediência ao Eterno. Então, o papel da mulher nas Escrituras, o próprio Paulo, Júlia era apóstola,
dele, com ele. Então, assim, o que aconteceu hoje é que essa teologia misógina, cristã, diferente, inclusive, do que Paulo falou, obriga a mulher a ser um papel submisso. Isso é inaceitável para qualquer pessoa que Na comunidade judaica é inaceitável, porque até mesmo, por exemplo, o nome e a origem de sobrenome é matrilinear, o processo do casamento privilégio é para a mulher, a última palavra de orientação é da mulher. Perfeito. A gente poderia ficar falando aqui sobre o feminino, a origem do feminino, e a gente vai buscar 3.000, 5.000, 10.000 anos atrás, onde sempre foi matriarcado. E no livro eu falo sobre isso, certo? Eu falo, inclusive, da Simone, falando agora recentemente, Simone de Beauvoir, falando recentemente com relação ao papel da mulher, a inclusão na história do gênero, ao invés do sexo. Porque, assim, a história sempre foi contada pelo homem. Não conheço um único tradutor de Bíblia que seja mulher. E existem capacitadas inúmeras. Eu tenho, assim, uma série de lista enorme para dizer para você. Uma delas é, por exemplo, a Rivka Berezin, que é da Universidade de São Paulo, da USP, que fez o melhor dicionário que eu já vi do hebraico para o português, onde você vai encontrar a palavra ruha, que foi traduzido como, lembra que eu te falei? Pneuma. Então, olha como a história seria diferente. O ruha tem 11 possibilidades de tradução. Vento, sopro, tem inúmeras possibilidades, sem ser espírito. Espírito é uma delas. Entende o que eu estou falando? Então, você imagina se hoje os tradutores fossem mulheres, e imagina se os tradutores tivessem escolhido outra palavra na tradução, dentre as 11 que existiam. Hoje a gente não ia falar corpo, alma e espírito. A gente ia falar outra coisa, outras palavras, outros termos. Percebe a diferença nisso? Então, assim, os tradutores, lógico, ninguém está aqui para criticar no sentido de desqualificar, menosprezar, nem tradutores, nem traduções. Cada crença tem a sua particularidade, mas eu não vejo discursos de ódio ostensivos fora do cristianismo. Isso é uma questão para a gente refletir. E o livro é isso, o livro é um convite à reflexão. Mas não é um convite, uma reflexão vaga, é uma reflexão histórica de 2.300 anos. É uma reflexão histórica sobre como foi feita a Bíblia. É uma reflexão histórica sobre o que tu tem na sua mão agora. Você pega, aceita, lê, repete igual papagaio e nem sabe a história disso. E se diz cristão? Cadê a razão da sua fé? Porque é cobrado isso nas escrituras, que cada um tem que dar a razão da sua fé. Razão não é suposição, não é viajar, não é nada. Razão é razão. Eu creio que o nascimento do Messias foi assim, porque isso está historicamente comprovado aqui, ali e acolá. Só que não está, né? Deixa para lá. Esse é outro tema que abre uma janela aqui de horas para conversar. Por quê? Porque a palavra hebraica é alma, que significa uma jovem mulher. A palavra grega, digo agora, que tem o significado de virgem. Virgem. E no hebraico não, é simplesmente uma jovem. Não é uma jovem virgem. Partenos em grego. Então, assim, não é a mesma coisa. Isso é uma coisa que os estudiosos, estou falando de pessoas que dão aula na Universidade Hebraica de Jerusalém, que dão aulas na ANASP, que dão aulas no Mackenzie, estou falando de pessoas que estudam a fundo o assunto. Não, até eu gostaria de questionar aqui a formação básica do que se exige para ser pastor. Qual é a qualificação que tem que ter para ser pastor? E não me vem com aquela história de que não precisa ter estudo, não precisa nada disso. Não é uma questão de estudo, é uma questão de você dar razão da sua fé. Entende a importância da palavra razão da sua fé?
Se a sua fé tem razão, ela convence a qualquer um. Quem tem estudo e quem não tem. Mas você tem que ter a razão. Esse é o ponto de partida. Então, nesse livro nós vamos falar, além desses aspectos todos, nós vamos falar, inclusive, quer ver, eu vou te dar um exemplo aqui, que eu já falei de Sodoma e Gomorra, já falei dos ortodoxos gregos, né? E lembrando que as traduções do ano 500 até o ano 1500 foi só latim no planeta inteiro. Era proibido fazer tradução no latim. A Constituição de Oxford, da Inglaterra, depois que a Inglaterra separou da igreja anglicana da igreja romana, ela fez a tradução dela. E foi Tyndale que, quando fez os rascunhos, ele foi simplesmente assassinado. Tiraram o corpo dele do túmulo para queimar. Isso é tradução, Wendel. Então a gente não pode fazer de conta. Aí eu li lá, tá assim. Não, ninguém pode ser inocente nisso. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ser um buscador da verdade, tem que ser uma buscadora da verdade. Isso implica estudar arqueologia, história. Eu vou até fazer um paralelo aqui só para jogar mais uma cutucada na onça, né? A Xuxa outro dia falou aí que precisaria reescrever a Bíblia. Isso aí vai acontecer. Os manuscritos do Mar Morto estão sendo reescritos a partir de fonte arqueológica. Tem grupos de estudo em Israel fazendo isso. E esse texto já está vendo a primeira parte. A partir da confrontação dentro da crítica textual do texto da Bíblia hebraica com os manuscritos do Mar Morto. Então é uma questão de tempo. Ah, mas eu não sabia disso. Ah, bem-vindo, vamos estudar junto então. O assunto realmente é um assunto bem interessante. Eu acredito, e assim não é falta de aviso, porque a Sociedade Bíblica do Brasil também avisa que as traduções que ela coloca... por exemplo, você sabia que só tem um trechinho do texto grego original de manuscrito, é o P54? E o resto tudo é compilação? Isso envolve todo o Novo Testamento. Você sabia que só no texto grego são mais de 30 mil cópias para chegar nesse aqui, ó, nesse aqui que é o Novo Testamento grego, que também é de dois autores, Ashland Messler, né? É o Kurt Aland e tem vários aqui, são 6 na verdade. Então assim, a gente precisa ter uma mente aberta. Esse é o convite do meu livro, abrir a mente. A mente é o coração também, né? Ter mais amor, mais empatia, mais compaixão, mais objetividade até naquilo que a pessoa faz, fala, acredita. Isso é importante, sabe, Wendel? Isso é fundamental. Acho que eu respondi a primeira pergunta. Mas não, acho que não, já está encaminhando. Acho que só a primeira pergunta já deu quase 1 hora. Quer ver? Eu quero mostrar o seguinte e sugerir. As pessoas comprem uma Bíblia de estudo. Não é só o texto, uma Bíblia de estudo. E comprem um dicionário daquela Bíblia. A João Ferreira de Almeida é uma Bíblia de estudo e tem um dicionário de estudo da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque quando você começar, não sei nem que hora vai acabar essa live aqui. Eu também, para falar, se deixar, a gente fala até amanhã. Por isso que eu estou... Então, assim, são tantas coisas que estão aí, que serão abordadas nesse livro. Eu espero que tudo corra bem e eu consiga já lançar na plataforma do Google Play ainda dentro do mês de junho. Até porque esse mês não é um mês que o Eterno odeia, não. É um mês como qualquer outro mês, mas que tem um significado especial, importante para a comunidade LGBT, que precisa ser respeitada em todos os sentidos. Mas é isso. Não sei, né? Deve ter um monte de pergunta aí que eu vejo só se... Não. Você está colocando de uma forma tão muito clara, muito categórica. É porque, por exemplo, eu já tinha mais ou menos uma pré-ordenação, mas
como eu acho o seguinte, eu penso que todo o processo tem que ser de forma muito espontânea, até pelo meu jeito de aquariano de ser. Eu acho que todo conhecimento tem que se nascer da liberdade e da espontaneidade. Quando você encaixota, as coisas não dão certo. Então, dentro dessa perspectiva, já que você falou que foi isso que te motivou, quais foram as percepções iniciais, o descompasso, por exemplo, entre as traduções que você via e as traduções mais originais que você encontrava? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente estuda algo, eu vou falar como historiador, quando a gente começa a estudar algo, a gente começa a pegar o desdobramento, que aquele conhecimento vai até outro, e até você confirmar, às vezes, uma tese que as pessoas acham que é absurda, quando pensa que não, todas as pesquisas confirmam aquilo que você estava pensando. Né? Por exemplo, um princípio que você colocou muito claro foi da questão, olha, tudo bem, a inerrância da Bíblia existe, porém só dos códices originais, não das traduções posteriores. Você, pouco a pouco, você foi provando. Então, dentro desse processo que desagou nesse livro, finalmente, como é que você percebeu isso? Então, eu já estudo esse assunto há muitos anos, né? Eu tive contato com comunidades lá de Israel, né, que são os Netzarim, e através dos Netzarim as informações vieram de uma forma muito clara, ao ponto de hoje eu ter muito nítido para mim. Nós temos 2 evangelhos, e aquela parábola do joio e do trigo retrata muito bem. Então nós temos um evangelho chamado hebraico, que envolve o cânon hebraico, e aí entra o manuscrito L, que é leningradense, que é do ano 1008, onde os maçoretas, Ben Asher, a família de Ben Asher, eles preservaram os manuscritos, preservaram os sinais diacríticos maçoréticos, que são aqueles sinais... Então, até para explicar então, para os nossos ouvintes, então, o códice mais antigo que temos disponível, do mais aproximado do códice original, dos séculos 3 e 5 antes da Era Comum, é o Leningradense de 1088. Isso é importante. 1008. Ano 1008. 1008. Isso é uma importância muito grande, que é do século XI. Imagina a distância do códice mais plausível. Existem teses de doutorado, teses de mestrado que comprovam que esse que é o códice L, leningradense, códice por quê? Porque era um pergaminho que foi cortado em retângulo, lembra que eu falei? Esse códice leningradense, ele comparado com o manuscrito do Mar Morto, deu 94% de acerto, ou seja, ele tem uma comprovação arqueológica, científica, acadêmica e, literalmente, como um artefato arqueológico, né? Então, não resta dúvida sobre isso. É claro, existe toda uma estrutura do judaísmo, das origens, tem vários momentos dentro do judaísmo diferentes, mas ninguém discute a existência desse código. E ninguém discute que esse código representa 94% do que foi encontrado. Isso é importante eu sublinhar, porque é o seguinte, Maria Antônia, vamos supor, você vai pegar uma obra tipo Divina Comédia de Dante Alighieri, foi feita em 1250. Até você ter a versão atual, teve várias traduções, a língua evoluiu, tanto do latim para o italiano, tem as interpretações decorrentes dos idiomas latinos e das outras traduções para outros idiomas de outras raízes. Já é problemático. O Capital do Karl Marx é a mesma coisa do século XIX. Imagine, então, tratando-se das escrituras. Para você saber qual o códice mais aceitável para poder ter uma leitura mais acessível ao que foi mais parecido com o que é original, que é problemático. É importante frisar aqui, Wendel, que quando eu digo comparado com o manuscrito do Mar Morto de Qumran, né, das cavernas, são 9 cavernas, comparado com esses manuscritos, ele é 100%, 94%, não é 100%, mas 94%. E o que dá de diferença dos 6% não altera o conteúdo, não altera a
a história não altera. Essas são questões gramaticais, são questões de erro, de tudo Até isso porque o manuscrito do Corã ali do século II, antes da Era Comum, para o século I, II, né? O manuscrito de Qumran foi descoberto em 1947 através dos beduínos. Né? Esses beduínos encontraram nas cavernas. Né? E esses manuscritos, eles estavam dentro de jarros, igual que eu mostrei aqui no começo do nosso vídeo, né? Da nossa live. E esses manuscritos já são cópias, né? Então a gente não pode, como não existe uma cópia anterior a essa prevalece no raciocínio acadêmico. Mas precisa ficar bem claro que é cópia também. É cópia. Mas é uma cópia mais perto que se tem notícia até hoje possível do original. Então, assim, entre isso, né, fazendo um paralelo que você falou das traduções, entre isso e o que nós temos 2000 e poucos anos depois, aí que entra a sua visão. Você acha que o melhor é o original? Eu penso que sim. Eu prefiro. Sim, eu prefiro. Até para você ter... E ainda tem um problema maior, Maria Antônia. A concepção do original hebraico com a cultura hebraica e traduzindo para a concepção nossa, com a nossa cultura, com todas as situações e as questões simbólicas decorrentes do nosso idioma. O que requer um cuidado na tradução. Exato. E aí que entra a necessidade de nós termos uma definição mais clara. Porque para a pessoa subir lá em Orlando, aqui no Brasil, subir e começar a vomitar discurso de ódio, a gente tinha que exigir dessa pessoa que ela tivesse formação, ela tivesse, no mínimo, estudado para ir lá na frente de tanta gente, milhões de pessoas, ouvindo uma pessoa que não está preparada para ensinar, não está preparada para falar. E vamos questionar a formação dessas pessoas? Eu acho que deveria se questionar isso. E questionar de tal maneira que sirva como um divisor de águas. Ou seja, vem cá, mas é isso que Atos 17:11 fala que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles iam conferir nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo dito estava de acordo com o que está escrito. Mas a gente não vê isso acontecer hoje. E nós estamos falando de tradução. Os crentes de Bereia tinham o que na mão deles? Eles tinham a Bíblia hebraica. Eu estou falando do século I. Eles não iam conferir numa Bíblia em português, numa Bíblia do rei James, numa Bíblia de João Verdão, porque nem tinha nascido, não existia, né? Então, assim, eles conferiam no texto que é mais perto do original do que o que nós temos hoje. Agora, vamos lá. Você tem a palavra homossexual na Bíblia? Não. Você tem em português. Você tem a palavra transgênero ou transgênero? Você tem transgênero ou transgênero na Bíblia? Não. Você tem lésbica na Bíblia? Não. Então, e quando... Aí entra outra questão. Por exemplo, os tradutores... Imagina o seguinte. Você figuradamente representa o judaísmo do século I. Aí alguém vai fazer a tradução e um livro que se chama Vaikra, que significa... Levítico? Que significa, para quem não conhece. Levítico não, chama Vaikra. Não, estou falando que é o correspondente. O correspondente não é igual. Então, quando alguém olha para aquele livro... Por que chamaram de Levítico? Esse Levítico começou com a Septuaginta. Por quê? Porque os tradutores que fizeram para o grego entenderam na cabeça deles que aquele livro era por uma tribo de sacerdotes. Só que o livro começa falando de higiene pessoal. Sim. Higiene pessoal, do corrimento do homem e do corrimento da mulher. Vai lá, né? É o que está escrito. Então, aí, ao invés de entender como um livro, e mais do que isso, a tribo de Levi, que não tem nada a ver com traduzir como Levítico, essa tribo, ela tinha 48 cidades que ela ficava. E não tinha propriedade de território nenhum, porque isso era herança de quem estava na terra. Esse povo, eles tinham herança de servir ao Eterno. Bem diferente do conceito atual, bem diferente do conceito grego, latino, do latim e do português.
Quando alguém chega e olha para um texto, vamos pegar Dante, né? Aí ele olha lá para Dante e ele fala assim, não gostei de Dante, vou te chamar de Danta. Quem é que está fazendo isso? Quem escreveu o livro ou quem está achando que aquilo diz aquilo? A diferença? Então, uma cultura helênica, uma cultura grega, olhou para a cultura hebraica e falou, vou chamar de Levítico. Não está certo. Não está correto. Não é assim que funciona. Entendeu? Eu acho que talvez ou acabou o tempo ou nós estamos aqui com um lagzinho de internet. Não sei. Estou vendo alguém mandando coraçãozinho. Entrou? Voltou? Não sei. Entrou. Ah, foi o Wendel que perdeu a conexão. Acho que é isso. Né? Mas, enfim, aqui fica aí o convite para a gente poder... espero poder lançar esse livro ainda agora, né? Nesse mês de junho. Que vai completar um ano do meu primeiro livro, né? Então, espero poder publicar agora. Vamos ver, né? Tudo está em andamento aí. Eu acho que ele ficou sem internet, é o que parece, né? Vou aguardar mais um pouquinho, mas de qualquer forma quero agradecer a todos vocês a presença, a participação e ao mesmo tempo estou à disposição para contato pelo Instagram, né? E tô vendo a mensagem do Andy aqui, a minha conexão travou, daqui a pouco ele volta. Não sei como é que eu consigo chamar ele aqui. A gente já dá uma finalizada, né? Vamos ver. Pedido para participar. Pede para participar, por favor, Wendel. Então é isso que a gente tem hoje nas mãos, né? É um convite à reflexão, sinceramente. E também, assim, amor no coração, sabe? Assim, a Bíblia cristã, ela fala assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, o que você tem dentro do seu coração é verdade, é amor, é mensagem de paz. Então, o seu coração é um coração puro, né? E do contrário, é isso que a gente está vendo por aí, né? Esse discurso aí de ódio, desnecessário, falso. Dá para declarar que discurso de ódio é fake news? Com todas as letras, sim, dá para declarar. Está declarado, né? Os discursos de ódio são fake news, que nem amparo na escritura tem. E tá aí. Quem acha que tem, né? Tem aí todas as informações no livro. No livro eu coloco também, boa pergunta, já vou responder. No livro eu coloco também a foto do texto e do trecho em hebraico, a foto do texto e do trecho em grego, a foto do texto e do trecho em latim e em português. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Lilith, Eva e Lilith. Um paralelo também de Eva e Pandora da cultura grega. Tudo isso é colocado no livro para desconstruir esses discursos de ódio, sabe? Poxa vida, estamos no século XXI, a vida humana é tão preciosa e tem gente que não enxergou isso ainda, né? E o planeta é grande, sabe? Tem espaço para todo mundo, tem espaço para abrir a mente. Todos devem, podem, e por que não? Abra a mente, abra a mente. Se tem uma mente inclusiva de amor, tá bom? Então é isso, eu não consegui fazer voltar o Wendel, mas quero agradecer a vocês pela presença, prazer enorme conversar com vocês, e espero que gostem do livro. E nós vamos fazer uma outra live para falar do livro do Wendel, que é um lançamento fantástico, que ele vai nos dar esses spoilerzinhos aí também, tá? Obrigada de coração, muita saúde, paz, alegria, prosperidade, que tudo corra bem para todos vocês sempre, tá bom? Obrigado. Tchau.